Não tô pelo amor de Deus, vocês vão me entender. Você tem 3-0 no resultado. O Flamengo vai tomar 3 gols do Nova Iguaçu? Não. Em sã consciência, vai tomar 3 gols? Não vai tomar. Pô, coloca o time contra o Milionários, o melhor que você tem. O Flamengo, para mim, segue sendo favorito. Vai ganhar, já ganhou o Carioca, vai começar bem no Brasileiro, acho que vai fechar em primeiro, vai avançar em Libertadores. É um alerta de que alguns jogadores talvez precisem entrar um pouco mais na rotação. Ou ver direitinho como é que funciona essa dependência do De La Cruz. Fala comigo, rubro-negro. Tô trazendo aqui pra vocês uma análise que os comentaristas do programa Futebol 90 da ESPN Brasil, inclusive créditos desse vídeo são deles, o link do canal oficial da ESPN tá aqui na descrição do vídeo, mas vocês não vão achar o vídeo lá, já que eles passam somente TV, né, canal fechado. Nesse vídeo eles fizeram, como eu já disse, uma análise do jogo entre Flamengo e Milionários. Olha aí, ó, Flamengo sentou na vantagem após a expulsão. Foi exatamente sobre isso que eles comentaram e fizeram um debate bem legal, pelo menos da minha opinião. Antes de irmos pro vídeo, eu tenho que pedir a você que você já vá deixando o seu like, se inscrevendo no canal e também acionando o sino de notificação, porque isso é muito importante e ajuda demais o nosso canal. Agora sim, vamos ao vídeo. Ô Zé, o Flamengo foi lá, Léo Ortiz, eu quero pra agora, ficou lá, não, vem. Quando ele chega, joga o Davi Luiz. Você acha que podia ter essa mudança? Jogar o Léo Ortiz? Acho que podia jogar Davi Luiz e Léo Ortiz juntos. Já que ele abriu mão, né? Já que ele falou que tem 8 jogadores, tinha 8 jogadores que estavam sentindo possibilidade de lesão. Ah, e você troca, a linha toda de defesa? Ué, mas se você troca, ele trocou em todas as repartições, né? Defesa, meio campo e ataque. Né? Ele fez essa mescla, mas só que é o seguinte, eu colocaria o time titular. Sim. Eu coloco o time titular, faz o resultado, a imagem mas que aí você passa. Você pouparia no sábado, eu colocaria, jogo? Porque já chegou fadigado lá, entendeu? Sim, não, mas goleou no primeiro, né, Zé? Assim, e agora? 3-0. O que eu entendi, desculpa, Zé, o que eu entendi foi, chegamos aqui com 9 jogadores em situação... Sim. Então, não adianta também chegar lá na véspera do jogo e falar, não, vou pro pau e poupo fim de semana. Acho que teria que ter poupado no primeiro, então. Sim, mas aí eu te pergunto... Pro pau ontem você perdia pra Palestino, pra estreia de brasileiro. Mas aí, Pedro, eu te pergunto, ele falou isso antes do jogo? Não. Ele falou que tinha 9 jogadores que estavam... Mas ele também não teve a oportunidade de falar teve isso. oportunidade. Então não fala que você tem 9 jogos, porque como eu falei, soa como uma desculpa. Para quem escuta, temos 9 jogadores. Na coletiva de ontem, não é que ele abriu falando isso. Sim, mas com todo... Caraca, os dois se ao mesmo tempo, sim, mas cara. com todo respeito, se nós estamos em... Que dia é hoje? Deixa eu falar. Hoje é dia 3 de abril. Outra coisa, o Flamengo troca 9 e continua bem para ganhar do Milionário. Mas você vai falar uma coisa que eu concordo, Zé. Nós estamos em 3... Isso chama muito atenção. 3 de abril. Isso é impressionante, está acontecendo. Tá não cansado? com o Flamengo, com todo mundo. É impressionante. Todo mundo está cansado, a gente com todo tem que entender, respeito. né, Zé? Claro que Quantos jogos fizeram... Hoje, lembrando que esse Flamengo titular começou depois, hein? Ô Zé, e na data FIFA ficou sem jogar 2 semanas. Ficou sem jogar 2 semanas. Ele fez isso. Coloca um time mais forte. Eu acho, coloca um time mais forte. Com todo respeito ao Nova Iguaçu. 3-0. 3-0. O Nova Iguaçu não tem o nível que tem o Milionários, com todo respeito. Pelo amor de Deus, vocês vão me entender. Você tem 3-0 no resultado. O Flamengo vai tomar 3 gols do Nova Iguaçu? Não. Em sã consciência, vai tomar 3 gols? Não vai tomar. Coloca o time contra o Milionários, o melhor que você tem. Ah, mas eu posso sentir machucar. Então quem são os 9 jogadores? Porque se tirou 4, ainda tem 5. Quem são os 9 jogadores? Jogaram, acho que a gente se machucaram. Ao longo do segundo tempo. O que eu acho é assim, Zé, eu entendo o que você está falando. Só que, para mim, o caso do Flamengo não é que, nossa, chegou em 3 de abril e finalmente está desgastado. Para mim, o caso do Flamengo... Falando. A gente estava 2 semanas falando que um dos pontos fortes do Flamengo... Uma semana falando que um dos pontos fortes do Flamengo na temporada é a preparação física, que o time conseguiu melhorar muito, a forma como pressiona, a forma como se defende, a forma como não oscila tanto mais em segundo tempo, defende a partida inteira, não toma gol. A gente estava uma semana elogiando a parte física. Então eu não consigo chegar agora uma semana depois, é preocupante, 3 de abril, todo mundo cansado. O que eu acho é que o Flamengo deixou muito claro ontem que há uma preocupação grande em levantar uma taça no domingo. Sim. Isso para mim está muito claro. Porque não era que ia poupar ontem. Se eu chego com 9 jogadores fadigados na Colômbia, é uma escolha. Eu estico a corda deles aqui e talvez eu perca algum por 15 dias, ou eu seguro e talvez possa até segurar contra o Nova Iguaçu. Sim. E penso no Palestino semana que vem, porque empatar com o Milionários talvez
são impressões diferentes, né? A gente acha uma coisa, a comissão acha outra. A comissão do Abel, por exemplo, mostrou pra gente ano passado. O que eu acho é, tinha uma preocupação eu prefiro segurar, não fadigar um. O De La Cruz foi uma questão de quadro febril. O outro, o Luiz Araújo, que abriu mão, sacou para lançar a mão do Bruno Henrique, pode ter sido uma questão de fadiga. Os jogadores que saíram ao longo da partida pode ter sido fadiga. Eu acho que ficou claro que tem uma preocupação muito grande em não estourar, porque esse time depende sim muito do físico. Tem uma preocupação muito grande em levantar uma taça, que o 2023 ficou muito marcado, aquela coisa. Nem o Carioca ganhou. Taça é taça. E por isso teve que botar pé no acelerador do Rio contra o Nova Iguaçu. Porque até entrar em campo, todo mundo achou que a coisa poderia em algum momento ficar parelha. O Flamengo que construiu em 3-0. Ninguém apostou na sexta-feira que vai ser 3-4 lavada, porque é muito melhor. O Flamengo que construiu. Então, eu acho que tem muito mais a ver com isso do que o trabalho físico que o Flamengo preocupa esse ano. O que eu acho... Remata aí, Zé, pra gente o que eu acho assim, quem acompanha o Tite sabe, pergunta pra ele se você poupou o seu time, como ele reage? Fala que não. Fala que não. Não é uma opção. Ele fala que não. Eu imaginei pro jogo, é isso assim, aí. se você tira o jogador que tá prestes a lesionar, o que é? Eu acho que ele confiou num papo que o Eugênio trouxe ontem. O Eugênio traz uma visão muito interessante ontem, depois que ele conversou com as pessoas do Flamengo, ele fala: a comissão pensa estar tranquila para trocar uma peça ou outra, porque, lembra? Ontem a entrada. Tá todo mundo treinando, não tem exatamente uma coisa de time titular e reserva, tá todo mundo com a ideia muito fixa na cabeça do jogo. Olha, o Vinha não executou tão bem essa ideia. E não é pelo gol perdido. O Igor não executou tão bem essa ideia. É pelo que não é só porque o De La Cruz jogou, o time não andou. Não, tem pontos de observação, bem, claro. E o Igor não compensou. Então você tinha um setor central ali que a bola não circulava. O De La Cruz, se assiste o jogo do Flamengo, parece que onde você olha, e olha que na tela da TV é reduzida, né? Quando você está no estádio é impressionante. Aonde você olha, o cara tá. Aonde você olha, o cara tá. Ele te descomplica a saída de bola, ele te descomplica meio campo travado, ele te descomplica uma pressão depois de uma pressão na linha de ataque para sair já buscar o... Ontem você não tinha esse jogador. Ontem você tinha só a Arrascaeta flutuando por ali bem livre, mas ele não vai te entregar tudo. Ele tem muita qualidade, vai sofrer o pênalti, vai gerar situação. Então, foram pontos que ficaram sensíveis por ali, de opções que eu acho que aí sim, aí cabe a reflexão. Olha, aquela impressão de que está todo mundo pronto para a ideia de jogo, talvez ainda não. Acho que esse é o ponto que fica. E pouco alarme para mim, pelo empate contra o Milionários. O Flamengo, para mim, segue sendo favorito. Vai ganhar, já ganhou o Carioca, vai começar bem no Brasileiro, acho que vai fechar em primeiro, vai avançar em Libertadores. É um alerta de que alguns jogadores talvez precisem entrar um pouco mais na rotação. Ou ver direitinho como é que funciona essa dependência do De La Cruz. Exatamente, cara. Essa dependência que o Flamengo teve, esse futebol completamente diferente que o Flamengo teve por conta da ausência, infeliz ausência desse carinha aqui, ó. Desse carinha aqui, ó, do lado do Pedro, do lado do Cebolinha, eu acho, do Arrascaeta. Tá me lembrando muito a dependência que o Flamengo tinha um tempo atrás, que felizmente foi resolvida, a dependência que o Flamengo tinha do Arrascaeta. Eu lembro perfeitamente, eu lembro muito bem disso, que o Flamengo, um certo ponto, se eu me engano, entre 22 e 23, aquela fase que o Arrascaeta estava muito lesionado, estava com aquela dor de cabeça gigante no pubis, que ele ainda não tinha sarado, jogava, parava, jogava, parava, jogava, parava. O Flamengo tinha uma dependência muito grande do Arrascaeta, e eu critiquei demais isso. O Flamengo agora, felizmente se curou, por assim dizer, dessa dependência extrema do Arrascaeta. O Flamengo conseguiu melhorar isso, não ficou tão dependente do Arrascaeta, mas agora parece que isso mudou, parece que só mudou o alvo, passou do Arrascaeta pro De La Cruz, parece que passou de um uruguaio pro outro, passou do reserva da seleção uruguaia pro titular da seleção uruguaia, que é o De La Cruz. O Arrascaeta é reserva do De La Cruz na seleção uruguaia. Cara, isso não é bom. Isso não é nada bom. O De La Cruz parece ser um cara, ele tem um físico muito bom. Ele corre o jogo inteiro. É incrível, como eles falaram. Onde você olha, o De La Cruz tá lá. Falam que ele tem 4 pulmões, é o motorzinho do Flamengo, eles chamam ele. Que o De La Cruz corre o jogo inteiro. Esse cara corre, é muito bom. Ele não faz tantos gols, mas a importância dele no time do Flamengo, nesse esquema do senhor Adenor, é incrível. O jogo contra o Milionários nos mostrou isso. O De La Cruz, não estava em campo, nem o Arrascaeta deu conta. Se bem que a escalação de Eric Pulgar e Igor Jesus que o Tite fez, também é bem questionável, né? Essa escalação que ele fez com o Igor Jesus como titular,
pode ter agravado um pouco isso, mas isso não muda o fato de que o Flamengo jogou muito mal sem a presença do De La Cruz. De La Cruz é um cara de extrema importância, de suma importância. Ele chegou no Flamengo já se tornando uma peça fundamental. Ele chegou no Flamengo já sendo um dos pilares desse time. E essa dependência extrema do De La Cruz não é nada saudável. O Tite tem que dar uma olhada nisso, porque o Flamengo se mostrou um time completamente dependente do De La Cruz. Isso é perigosíssimo. Se Deus me livre, mas acontecer alguma coisa com ele, se lesionar, ou como aconteceu agora, uma febre, ficou doente. O que acontece? Normal, todo mundo fica doente. E olha só a falta que esse cara fez. O Flamengo tava deitando e rolando no Carioca. Ganhou do Fluminense, ganhou muito bem do Fluminense. Destruiu o Fluminense no jogo de ida. Jogou contra o Vasco, Botafogo, Fluminense. Times bons, time de Série A. E mesmo assim o Flamengo ganhou de todos. Muito bem. O Flamengo jogou agora contra o Milionários, que sem querer ofender, mas não é nem de perto o mais forte da Libertadores. Empatou. Tá certo? Tinha altitude, tinha a torcida dos caras. Teve essa escalação completamente questionável do Igor Jesus no time titular. Mas isso não muda o fato, cara. De La Cruz não vai conseguir jogar todos os jogos. Isso é impossível. Ele não vai conseguir. Isso é completamente impossível. Então, o Tite tem que arrumar o quanto antes essa extrema dependência do De La Cruz, cara. Porque quanto mais tempo o Flamengo ficar extrema e completamente dependente apenas de um único jogador, pior vai ser. Pior vai ser. O Tite precisa ver isso urgente. É um assunto de extrema importância para o Tite resolver. Isso é trabalho dele. Porque quem tem que ver isso é o Tite. São os jogadores dele. Ele que tem que dar uma olhada e ver o que ele tem que arrumar, o que ele tem que tirar, o que ele tem que colocar, o que ele tem que mudar para o time do Flamengo ficar não tão dependente assim do De La Cruz. De Nicolás De La Cruz. Mas por enquanto foi isso, meus amigos. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Também aciona o sino de notificação. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais. Vamos, Flamengo!